Limiar. Assistimos a mais 2 partidas e, ao contrário do que eu havia dito, não participei de nenhuma delas. Não entrei no jogo porque seria bastante estranho jogar uma partida de voleibol usando calças compridas e camisa. Além disso, minhas roupas ficariam suadas e eu não teria como trocá-las. Pelo menos foi essa desculpa que eu usei para não participar. Mas como ela havia dito, eu podia dar ao meu medo o nome que fosse e ele continuaria me limitando da mesma forma. Agora sei que se quisesse realmente ter entrado no jogo, minhas roupas não teriam sido obstáculo. Na verdade, faltou resgatar o espírito de criança que não se contenta em apenas ficar olhando as outras brincarem. Quando o calor se tornou mais ameno, ela sugeriu um novo passeio. Que tal irmos ao porto? Você é a chefe da nossa excursão. Seu desejo é uma ordem. Pegamos o carro e seguimos pela avenida em direção ao porto. Estou achando maravilhosa a nossa viagem e tudo que estou aprendendo. Ela levou a mão ao queixo e disse: Mas como? Pela sua intuação, você ia prosseguir com mas, não é? Ri de sua perspicácia e balancei a cabeça em concordância. Mas devo confessar que terei muita dificuldade para pôr em prática todas essas lições. Tudo que você irá precisar estará o tempo todo diante de seus olhos. Você não encontrará se não estiver procurando. Falar é fácil. Quantos parafusos você se lembra de ter visto hoje? Quantos o quê? Você ouviu muito bem. Quantos parafusos você se lembra de ter visto hoje? Para ser sincero, nenhum. Você não viu nenhum porque não os estava procurando. Quando estiver, encontrará parafusos em todos os lugares. Olhei para o painel do carro e imediatamente encontrei 2 parafusos. Parafusos são muito comuns. Outras coisas podem exigir uma busca mais persistente, mas se você não procurar, jamais a encontrará. Sem procura, não há descoberta. Fiquei em silêncio e ela prosseguiu. Na natureza existem situações com limiares que precisam ser ultrapassados. Se você pegar 2 gravetos e esfregar um contra o outro, o atrito fará a temperatura aumentar. Se continuar esfregando, a temperatura subirá tanto que em determinado instante um deles começará a pegar fogo. A partir daí, você não precisará mais esfregar, pois o fogo se manterá sozinho. Ela pegou uma pequena agenda e uma caneta de sua sacola, escreveu algo e guardou tudo antes de prosseguir. A natureza mostra que temos de manter o esforço durante algum tempo, até que o processo atinja o seu limiar. Depois ele se manterá por si mesmo. Esfregar gravetos é um bom exemplo. Você tem de iniciar sua busca conscientemente. Isso exigirá algum esforço, mas se sustentá-lo até o limiar, tudo passará a acontecer sozinho. É uma lei natural. Pensei em situações que relutei para aceitar no início, mas que depois passaram a fazer parte do meu dia a dia. É como escovar os dentes, não é? Quando somos crianças, nossos pais precisam nos obrigar a escovar os dentes. Depois passamos a fazê-lo espontaneamente e não conseguimos mais ficar sem escová-los. Escovar os dentes também é um bom exemplo. O problema são os tropeços no caminho. É difícil manter uma condição nova durante muito tempo. Veja o caso dos regimes. Para emagrecer, basta comer um pouco menos todos os dias, mas pouquíssimas pessoas conseguem fazê-lo. Somos muito fracos. Engano seu, somos muito fortes. O que nos aprisiona é a acomodação. Não sei se sou tão forte assim. Vou contar uma história que aconteceu quando eu era menina.
Certa vez um circo foi apresentar-se na cidade onde eu morava. Quando ele estava sendo montado, um leão fugiu da jaula e saiu pelas ruas da cidade. Nem preciso dizer sobre o pânico criado. Ao ver o leão, todos corriam em busca de um lar seguro. Ela fez uma pausa, esperando a cena se formar na minha mente. Na rua principal existia uma pequena oficina de relojoeiro. Ela possuía apenas a porta de entrada e uma minúscula janela na parede do fundo. O dono era um homem, sedentário, e estava dezenas de quilos acima do peso ideal. Comecei a deduzir como a história continuaria. Depois de passar pela praça, o leão chegou à rua principal e resolveu entrar na relojoaria. Calcule o susto que o homem levou ao ficar frente a frente com a fera. Numa fração de segundos, ele subiu na mesa e saltou pela janela de trás. Logo depois, o pessoal do circo conseguiu capturar o leão e levá-lo de volta à jaula. Pelo menos ele passeou um pouco pela cidade, brinquei. E o que aconteceu depois? Todos na cidade ficaram curiosos para saber como o relojoeiro tinha conseguido passar pela janela. Parecia impossível alguém daquele tamanho conseguir passar por uma janela tão estreita. Para mostrar como havia feito, o homem tentou repetir a façanha, mas não conseguiu passar nenhuma perna. Até hoje permanece o mistério de como ele conseguiu sair por aquela janela. Faltou o leão para lhe dar o estímulo. Exatamente. A partir daquele dia percebi que somos capazes de proezas incríveis. Somos muito mais fortes, ágeis e inteligentes do que imaginamos. É a acomodação que nos restringe. Ficamos parados, acreditando que não temos capacidade para vivermos uma vida extraordinária. Espero não ter de encontrar um leão para descobrir minhas capacidades ocultas. Não se preocupe, quase nem existem mais leões. Fica ao seu critério desenvolver seus dons e desfrutar a vida. A natureza só torce por isso. Ela virou-se para mim e esperou nossos olhos se encontrarem. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. O paraíso é o lugar onde os nossos sonhos se realizam. Ele pode ser aqui, só depende de você. Permaneci em silêncio durante vários minutos, deixando a mensagem ecoar em minha mente. Fico cada vez mais surpreso com você. Gostaria de saber mais sobre a sua vida, onde você nasceu, onde estudou, quais livros leu, tudo. Se você espera uma história cheia de grandes emoções, esqueça. Minha história é tão comum como a de todos. O passado não tem nenhuma importância. É o que faremos daqui para frente que vale. Não pense na minha história, nem pense na sua história. Concentre-se apenas no que fará a partir de agora para tornar sua vida especial. Vou tentar. Não existe tentar, é fazer ou não fazer. Eu farei, prometo. Continuei dirigindo e não dissemos mais nada, até chegarmos ao porto. Eu admirava cada vez mais e desejava muito ser capaz de ver o mundo como ela. Primaveras. Chegamos ao porto e, como era uma tarde de domingo, não havia muito movimento. Estacionei o carro e ficamos olhando os navios de carga. As árvores ao redor dos armazéns estavam carregadas de flores coloridas. Adoro a primavera. Sempre a associo a imagens agradáveis. Tem até uma história sobre ela, comentei. Gostaria muito de ouvi-la. Aconteceu quando eu ainda estava na escola de medicina. Era final do 4º ano e toda a minha turma estava esgotada. Tínhamos assistido a centenas de aulas, atendido inúmeros pacientes, passado por dezenas de provas e realizado infindáveis plantões. O desgaste era total e qualquer mal-entendido se convertia em motivo de discussão. Nossas cabeças estavam literalmente entupidas.
O pior é que ainda era início de novembro e as aulas só terminariam na segunda semana de dezembro. Ela suspirou, demonstrando compreender a situação. Naquelas condições, fomos assistir a uma aula de pediatria. Sentei numa posição bem no canto da sala, na primeira fileira, pois pretendia desfrutar de um pouco de isolamento. Do lugar onde eu estava, podia ver pelo canto dos olhos meus colegas, e pela postura de cada um, notei o estado lastimável da turma. Todos estavam deprimidos, apáticos, caídos e murchos, como plantas sem água há vários meses. Uma imagem muito triste. Ela esboçou um sorriso. Começo a ver a relação dessa história com a primavera. Continue, por favor. O professor chegou. Diante daquele quadro, qualquer pessoa em sã consciência teria desistido de ensinar naquela sala. Mas ele não se abalou com o que viu. Iniciou a aula com alegria e entusiasmo. Ao fazer isso, algo mágico soou dentro de cada um de nós. No início foi pequeno, mas mostrava que aquele não era um professor comum. A aula prosseguiu e aquela sensação contagiante tornou-se maior e avançou sobre o nosso desânimo. Foi como se o clima tivesse mudado e as primeiras gotas de uma chuva refrescante começassem a cair, penetrando no solo, hidratando nossas raízes ressecadas. Nossas folhas queimadas também receberam com prazer e incredulidade aquela bênção. Você precisava ter visto. De onde eu estava, acompanhei toda a transformação. De plantinhas murchas e sem vida, em pouco tempo, todos estavam lindos e viçosos. Foi um verdadeiro milagre. Pigarrei, tentando disfarçar a emoção que sempre sentia ao lembrar daquela história. Naquele dia aprendi que existem pessoas iguais à primavera. Quando chegam, transformam o ambiente. Só pela presença, convertem seres secos e murchos em pessoas lindas e viçosas. É uma história bonita. Realmente existem pessoas capazes de mudar um ambiente com as suas presenças. Estão sempre felizes e fazem tudo com enorme prazer, contagiando todos que estão à sua volta. Pois é, desde então tenho procurado por essas pessoas primavera. Agora encontrei mais uma. Você é uma delas, eu tenho certeza. Ela ficou pensativa durante alguns momentos. Talvez só uma pessoa primavera seja capaz de identificar outra. Já pensou nisso? Ficarei contente se for assim. Entretanto, não sei se faço as pessoas felizes quando estou por perto, pois eu lhes digo que você também é uma pessoa primavera, mas não vai ficar convencido. Obrigado pela gentileza. Talvez eu seja, no máximo, um aprendiz. Tenho um longo caminho a percorrer. Todos somos aprendizes. Ficamos olhando um navio graneleiro sendo carregado. Para onde viajaria aquele navio? Para o extremo oriente ou para algum país escandinavo? Fiquei pensando em como o mundo de hoje está intimamente interligado. Em breve, não existirão mais fronteiras. As culturas se mesclarão e talvez seja o fim da miséria e de todas as guerras. Seremos um planeta povoado por pessoas primavera. Livros. Deixamos o carro estacionado e saímos passeando a pé pelas ruas do porto. Gostaria de escrever sobre a nossa viagem e tudo que estou aprendendo com você. Pode escrever, mas ninguém acreditará que essa viagem aconteceu de fato. Vai escrever em seus artigos na revista? Pensei em algo mais ambicioso, um livro. Ela sorriu, demonstrando sua aprovação. Saiba que um livro existe mais responsabilidade. As pessoas costumam levar os livros a sério. Elas os compram, os leem e os guardam. Até incorporam algumas ideias às suas próprias vidas. Quando gostam, os dão de presente ou os emprestam aos amigos. Portanto, se pretende escrever um livro, prepare-se para uma responsabilidade maior. Que tipo de responsabilidade?
Como autor, você ficará exposto. Algumas pessoas irão adorar o livro, enquanto outras irão criticá-lo pelos mais diferentes motivos. Não importa, apenas escreverei o livro e o deixarei seguir seu próprio caminho. Você já sabe como fazê-lo? Ainda não. Para ser sincero, não tenho a menor ideia. O pior é que, ao contrário do que parece, tenho muita dificuldade para escrever. Quando minha professora do primário disse que eu já sabia escrever, estava enganada. Desde aquela época, sofro quando tenho de fazê-lo. Acho melhor deixar essa ideia para lá. Você tem razão. Escrever um livro é muito complicado. Caminhávamos lentamente sobre as árvores. Vai desistir só porque acha que terá trabalho? Pretende continuar descrevendo mapas ou vai começar a tornar sua vida especial? Não sei se escrever é muito fácil, ela me interrompeu. Em primeiro lugar, você precisa de um pequeno caderno e uma caneta. Mantenha-o sempre com você. Nele você anotará novas ideias no momento em que elas lhe ocorrerem. Se deixar para depois, irá esquecê-las. Escreva 1 ou 2 linhas para cada ideia, apenas para poder relembrá-las. Aliás, vamos começar já. Pegou a pequena agenda em sua sacola, retirou uma folha em branco e passou-a para mim. Em seguida, emprestou-me uma caneta. Por enquanto, escreva nessa folha. Depois, providencie seu próprio caderno. Agradeci e, só para provocá-la, fiz uma anotação e li em voz alta. Não esquecer de comprar meu caderno e minha caneta. Ela prosseguiu com as recomendações. O passo seguinte é imitar quem já fez. Imitar quem já fez o quê? Quem já fez um livro? Pegue um livro e copie-o. Copiá-lo? Como assim? Escolha um livro que você gosta. Pegue um caderno e comece a copiá-lo. Reserve algum tempo e copie o livro desde o início. Minha nossa! Dependendo do livro, ficarei meses nesse trabalho. Sinceramente, não tenho força de vontade para tanto. Não é necessário copiar o livro todo. Bastam algumas páginas. 3 ou 4 páginas serão suficientes. O objetivo é familiarizá-lo com o estilo do autor, a montagem dos parágrafos, a estrutura dos diálogos, a construção dos capítulos e assim por diante. E depois? Em seguida, você deve fechar o livro e continuar a história por sua própria conta. Quando terminar, é só modificar o início e você terá escrito seu livro. Arregalei os olhos diante da simplicidade da receita. O problema será me disciplinar para escrever um pouco todos os dias. Você mesmo disse que, em certas situações, atingir o limiar é como escovar os dentes. No início temos de ser obrigados, mas depois se torna um hábito. E quem me forçará a escrever? Você mesmo? Mas se precisar de ajuda, diga aos seus amigos que está escrevendo um livro. Se o fizer, eles o forçarão a escrever. As pessoas adoram cobrar umas às outras. Depois de anunciá-lo, você terá de escrevê-lo, a não ser que queira passar por mentiroso. Adoro você. Sempre tem solução para tudo. O que mais preciso saber para escrever o livro? Um texto é como uma música. Precisa ter ritmo e variações. Ouça músicas suaves enquanto escreve e elas o ajudarão a definir o ritmo. Espere um momento. Deixe-me anotar essa receita para fazer livros. Ela balançou a cabeça, divertindo-se com minha atitude. E por favor, não complique. Escreva uma história pequena, com letras grandes e palavras fáceis. Ninguém deve passar a vida lendo um livro gigantesco ou tentando entender textos rebuscados. Precisamos viver nossas próprias aventuras. Faça tudo o mais simples possível. E se eu tiver muitas coisas para contar? Façam vários livros pequenos. Livros grossos só servem para escrever o nome do autor com letras grandes na lombada e chatear os leitores. O essencial é simples e óbvio. Não são necessárias muitas palavras para falar sobre ele.
Essa ideia é interessante. Vou anotá-la e colocá-la no meu livro. Sobre o essencial ser simples e óbvio? Não, sobre sua teoria de que os livros grossos só servem para chatear os leitores. Menti, para provocá-la e rir. Não me provoque, eu serei obrigada a escrever um livro antes do seu. Agora que vou provocá-la para valer, adorarei ler o seu livro. Não vou escrevê-lo, tenho outras prioridades. Além do mais, como todas as grandes bruxas, quero manter meu anonimato. Então você está perdida, pois vou escrever tudo sobre você no meu livro. Diga adeus ao anonimato. Em breve todos saberão da sua existência. Escreva à vontade, ninguém acreditará. Pensarão que eu sou um produto da sua imaginação. Se isso acontecer, vou apresentá-la e deixar todos de queixo caído. Isso não será possível. Por que não? Porque estou partindo em viagem. Ao dizer isso, ela apontou para um navio imenso transatlântico, atracado no porto. Achei que ela estava brincando, mas logo descobri que não estava. No próximo vídeo, entraremos no último capítulo, Navio.